September we met, I could tell by your smile. A Última Ceia ou a Santa Ceia de Leonardo da Vinci e alguns aspectos astrológicos presentes nessa obra. Então, hoje, esse vídeo é dedicado a conversar um pouco, a trazer alguns elementos referentes a essa obra que é um afresco, não é um quadro, é uma pintura feita numa parede, especificamente dentro de um refeitório de um convento, que fica na cidade de Milão. O nome desse convento é Santa Maria della Grazie. Leonardo da Vinci, ele viveu nos anos de 1452 a 1516, e no caso específico, essa obra deve ter sido concluído por volta do ano de 1548, ele deve ter se iniciado essa pintura por volta de 1547, portanto foram aproximadamente 3 anos de pintura. Durante esse período, Leonardo não se dedicou exclusivamente à pintura desse afresco, ele também realizou outras obras, mas essa obra ela acabou sendo, junto com a Mona Lisa, uma das obras mais populares, nos trabalhos mais populares legados por Leonardo. Então, antes de entrar nos aspectos astrológicos, eu pretendo comentar um pouco sobre quem foi a figura do Leonardo, algumas curiosidades referentes a esse grande artista. Depois só entrar nos comentários gerais sobre esse mural e, finalmente, entrar nos aspectos astrológicos. Então, são um total de 13 figuras que tem que ser comentadas, porque seria a figura do Cristo e mais os outros 12 apóstolos, e todo o gestual e todos os objetos que esses personagens estão portando e que tem uma ligação astrológica, como a gente pode falar. Então o vídeo vai ficar um pouco longo, então eu peço um pouco de paciência para quem porventura vier assistir esse vídeo, mas eu garanto que vale a pena. Então, antes de falar um pouco sobre as características astrológicas e a obra em si, vamos falar então sobre a figura Leonardo. Leonardo, ele nasceu numa vila, exatamente numa aldeia chamada Vinci. Daí vem o seu sobrenome, ou o nome pelo qual ele é conhecido hoje, Leonardo da Vinci, já que naquela época não existia, ainda o hábito, não era frequente o hábito de se usar sobrenomes, e era muito comum se ligar a pessoa ao seu lugar de origem. Leonardo, ele não viveu o seu tempo todo nessa aldeia, muito pelo contrário, ele viajou bastante, tanto é que ele vai morrer lá pelo ano de 1516 na França, mas ele viveu boa parte da sua vida na cidade de Florença. Para quem já ouviu falar sobre o movimento renascentista, que é a escola artística da qual fazia parte Leonardo, sabe que a cidade de Florença abrigou boa parte desse movimento renascentista, principalmente a figura de Michelangelo, que é uma figura que se destacou bastante também dentro desse movimento. E uma das curiosidades sobre a vida do Leonardo é que Leonardo chegou a conviver com Michelangelo parte da sua vida em Florença, e os dois não se davam bem. E uma das curiosidades sobre isso é de que ambos, por exemplo, compartilhavam da mesma orientação sexual, já que os dois eram homossexuais, apesar que Michelangelo era uma figura assim mais discreta na forma de se portar em público, porém, como é sabido, alguns namorados de Michelangelo serviram, por exemplo, de modelo para suas esculturas, como é o caso em especial a escultura do rei Davi. Mas de qualquer modo, Michelangelo e Leonardo não se davam muito bem. Leonardo, ao contrário de Michelangelo, já era uma figura assim mais espalhafatosa, mais chamativa. Ele gostava de usar roupas bastante diferentes para a sua época, roupas assim mais coloridas, roupas assim que chamavam muita atenção. Leonardo não era exatamente uma pessoa discreta. E Leonardo, ele, na sua juventude, ele chegou a trabalhar com alguns artistas importantes, como por exemplo Botticelli, e era protegido da família dos Médicis, uma família muito poderosa ali na região da Itália. E ele chegou a fazer muitas obras por encomenda justamente dos Botticellis. E o Leonardo, ele pintou sua obra então lá no
no caso no convento de Santa Maria della Grazie, a Última Ceia ou a Santa Ceia. Então agora só comentando um pouquinho, né, sobre as dimensões dessa obra, que na realidade não é um quadro, é um afresco. A gente tem o hábito de chamar isso de um quadro e não é, né? Então vamos lá. Esse afresco ele é de 8 metros e 80 centímetros por 4,60, né? Ele está pintado em cima de uma das portas ali que está presente dentro do ambiente e representa justamente aquela cena quando Jesus está fazendo a última refeição com os seus apóstolos. Alguns momentos depois ele seria preso, e é quando ele fala que ele seria traído, né? Que ele seria traído, seria preso, e ele estava deixando ali o pão e o vinho, a celebração do pão e vinho, como sendo uma forma de celebrar a honra e a memória dele, né? Então, como a gente já falou, né, esse quadro ele está, ou melhor, esse afresco está na cidade de Milão. Foram quase 3 anos para construir, e o Leonardo, além dessa questão da sua produção artística, ele não se destacou apenas nas artes. Leonardo ele deixou uma obra bastante extensa em anatomia, chegou a receber processo por conta de que ele tinha o hábito de ir em cemitérios, pegar corpos de pessoas que eram assim indigentes, que estavam ali esquecidas, e ele abria as pessoas para ver os seus órgãos, pintava seus órgãos internos, pintava suas partes externas, e por isso chegou a ter problemas com a justiça. Voltando ainda um tempo um pouco atrás, com relação ainda à sua sexualidade, o Leonardo chegou a ser preso aos 24 anos por manter um caso amoroso com um rapaz de 17 anos, né, acusado de sodomia, justamente por conta do seu namoro proibido com esse rapaz de 17. Então é um caso aí da juventude de Leonardo, onde Leonardo teve sérios problemas, teve que gastar bastante dinheiro, teve seu prestígio bastante comprometido justamente por conta desse processo de sodomia. Imagine então, nessa época, uma pessoa ter que passar por esse tipo de problema, né? Seja lá na sua idade mais madura, quando ele recebeu o processo por ter uma atitude herética, por estar abrindo corpos de cadáveres de pessoas que eram indigentes para fazer seus estudos anatômicos, ou ainda quando ele recebeu o seu processo por conta do exercício da sua sexualidade, quando ele tinha lá os seus 24 aninhos. Então, o Leonardo ele deixou ainda obras significativas no setor da engenharia, esboços de projetos de alguns equipamentos tecnológicos que seriam desenvolvidos apenas agora, recentemente, como paraquedas, aeroplano, submarino, catapultas, etc. e tal. Aliás, catapulta já existia, né? No caso, o Leonardo chegou a bolar alguns aperfeiçoamentos em cima da catapulta, né? Ele também deixou obras significativas dentro da arquitetura e é considerado um dos gênios mais completos que a humanidade já conheceu e um dos mais importantes artistas da Renascença italiana, que influenciou profundamente a cultura mundial e é uma das grandes referências históricas. Então agora nós vamos voltar o nosso olhar um pouco. Agora vamos voltar nossos olhares para o afresco A Última Ceia ou a Santa Ceia. A assimetria é a principal característica do período renascentista, como podemos notar aqui. Leonardo coloca Jesus exatamente no centro do quadro, rodeado por 6 figuras astrológicas. Notem que Jesus ele assume a forma de um triângulo equilátero, cercado das 6 figuras do lado direito e 6 figuras do lado esquerdo, sendo essas figuras, cada uma delas a representação dos 12 apóstolos que seguiam a Cristo. Leonardo pode ter optado pela figura triangular para representar Cristo, porque o triângulo é costumeiramente usado como uma das representações da divindade. Nesse caso, Leonardo reconheceu em Cristo a causa primária de todas as coisas. Portanto, Cristo aqui ao centro, ele representa o Sol, aonde dele emana o começo e o fim do ciclo astrológico e todos os signos que dele derivam. Outra característica aqui importante é que o triângulo
equilátero ele apresenta sempre os 60 graus em todos os seus vértices. E os 60 graus, na astrologia, é o aspecto denominado sextil. O sextil é um aspecto harmônico que une signos de mesma natureza, seja ela natureza masculina ou seja ela de natureza feminina. A ideia de polaridade é reforçada quando nós observamos as mãos do Cristo. Percebemos que elas estão em posições totalmente opostas, uma voltada para cima e outra voltada para baixo, uma com a roupa em azul e a outra com a roupa em vermelho, sinalizando esse princípio dual. Cristo, então, aqui é o grande harmonizador entre o dar e o receber, entre o quente e o frio, entre o masculino e o feminino. Então, Jesus aqui é a representação do Sol e servir de força de coesão para que os signos possam fazer o seu grande ciclo astrológico. Nós vamos perceber, então, que todos os signos estarão gravitando em torno dessa figura. O Sol, o grande poder criativo. Então, Cristo, na verdade, aqui não representa um signo, mas sim a grande razão da existência de tudo, uma vez que ele é o centro, onde tudo converge. Para representar o signo de Áries, Leonardo elegeu a figura de Simão. Esse Simão que nós vemos na gravura não é o Simão Pedro, não é aquele que foi a pedra por onde Jesus ergueu a igreja, como diz a narração bíblica. Temos aqui um Simão que está indicando qual é o caminho que os outros discípulos devem seguir. Podemos notar isso pelas mãos dele. A mão de Simão está direcionada para a figura de Jesus, como quem mostra aos outros discípulos aonde está o caminho. Desse modo, Áries é aquele que guia, é aquele que não é guiado, é aquele que inicia a caminhada, aquele que ponta por onde deve se seguir. Outro detalhe dessa gravura é a questão da cabeça. Nota-se que Leonardo ele privilegiou, por meio da pintura, por meio do seu jogo de luz, a cabeça de Simão, mostrando assim a parte do corpo que é a regência de Áries. Áries ele rege a cabeça, Áries rege o início, rege os caminhos, rege a liderança, é um líder nato. Dessa maneira, esse Simão ele está representando toda a figura de Áries nessa gravura. Para representar o signo de Touro, o Leonardo ele escolheu a figura de Judas o Tadeu. Nós temos aqui na representação de Judas Tadeu a questão da mão que está sendo demarcada pela seta em laranja. A mão de Tadeu aqui está meio que junto ao corpo, como se estivesse tentando prender, pegar alguma coisa. Esse detalhe mostra a tendência de Touro de tomar posse, de pegar as coisas, reter as coisas. É um signo que representa muito o sentimento de possessividade. Temos também a mão de Tadeu, aqui circulado em preto, em cima de um prato. Ele é o único discípulo que tem sua mão como se estivesse em posição de receber algo em cima de um prato. Esse detalhe mostra a necessidade de Touro de reter e de assimilar as coisas. É como se Touro quisesse, usasse da alimentação como uma forma de sentimento de posse. Então, essa coisa do taurino de estar sempre em busca do atendimento das suas necessidades sensoriais e da alimentação. E nós vemos também aqui em verde um sinal do pescoço, onde Leonardo quer sinalizar qual é a parte do corpo que é a regência de Touro, o pescoço. Gêmeos, o grande comunicador do zodíaco. Aqui Leonardo escolheu a figura de Mateus para representar o signo de Gêmeos. A dualidade e a necessidade de estar tentando alcançar pontos diferentes é a grande marca da figura representada aqui. Vejam só, enquanto as mãos de Mateus estão se direcionando para o Cristo, apontando para essa direção, nós vemos o rosto de Mateus totalmente voltado para a figura de Simão. É como se Mateus estivesse tentando alcançar ou dar atenção a dois pontos extremos da mesa. Vemos também o detalhe dos pés. Os pés de Mateus, eles estão apontados para direções diferentes, reforçando a concepção de dualidade presente em Gêmeos.
Outro detalhe é que o pé da mesa está separando os dois pés de Mateus, indicando essa tendência que o signo de Gêmeos tem de ficar, vamos dizer assim, meio que dividido entre situações ou condições opostas, tentando se conectar com tudo e com todos. Então, temos aqui a representação do signo de Gêmeos e, principalmente, se observarmos também a questão das mãos, que estão numa posição bastante privilegiada dentro do. Uma vez que as mãos é da regência de Gêmeos. Felipe foi o escolhido por Leonardo para representar o signo de Câncer. O signo de Câncer é um signo bastante emotivo e bastante defensivo. Câncer, ele não gosta de se expor. Então nós vemos o detalhe das mãos de Felipe voltadas para dentro, para o seu próprio peito, como se ele estivesse tentando proteger o seu coração, defender o seu coração de algo, ou ainda como se ele estivesse tentando defender ou acolher alguém ou alguma coisa, como por exemplo uma criança no colo. Então Felipe aqui ele está representando toda a doçura de Câncer e ao mesmo tempo todo o sentimento de defesa. Vejamos que o rosto de Felipe é um rosto sereno. Se olharmos para o quadro todo, dificilmente vamos encontrar uma figura mais serena do que a figura de Felipe. É como se Felipe fosse um indivíduo bastante doce, que estivesse bastante preocupado em se proteger ou proteger alguém, com essa mão voltada para dentro do seu próprio peito. Porque Câncer, ele representa essa necessidade de criar coraças, de alta defesa e de certa maneira, da manutenção da vida. Leão é o signo que impõe a sua personalidade. Ele é a afirmação do ego. Aqui temos o Tiago menor representando o signo de Leão. Notem que os braços de Tiago estão abertos, como se estivesse tentando ocupar o máximo de espaço possível. É Leão dizendo que aqui é meu espaço, me vejam, me notem, vejam como eu sou grande, como eu sou generoso. O coração de Tiago está totalmente exposto, mostrando que, ao mesmo tempo que o coração é uma parte do corpo da regência de Leão, é justamente nesse coração generoso que podemos ver a principal característica desse signo. Para os leoninos, não existe, vamos dizer assim, limites para acolher as pessoas no seu coração. A generosidade é a maior virtude de Leão e, ao mesmo tempo, a sua vaidade, querendo sempre se fazer notar. De certo modo, Tiago ele assume uma postura que lembra o triângulo que representa Jesus, aquele triângulo equilátero. No caso do Tiago, esse triângulo não é perfeito, porque Leão ele é o signo regido pelo Sol e, de certo modo, ele representa essa natureza solar vinda de Jesus, mas não é Jesus, mas ao mesmo tempo tenta brilhar como ele. Tomé, representando o signo de Virgem. Virgem é o signo que busca a perfeição. Ele é extremamente crítico e sempre exige explicações. Nunca está contente com as explicações ou com as argumentações superficiais. Observe que o Tomé ele está parcialmente escondido. Está muito difícil ver ele dentro do quadro. É porque o signo de Virgem ele não gosta de se aparecer. A modéstia é a principal característica de Virgem. Virgem nunca está contente com nada e nem consigo próprio. Então a gente percebe que Tomé está com o dedo em riste apontado para cima, como que indicando algo superior. É ali, nessa parte superior, que Virgem quer que ele quer estar, ele quer que todos estejam. E esse dedo também representa os questionamentos que Tomé está fazendo para Jesus. É como se Tomé estivesse perguntando: por que as coisas são assim? Elas não podem ser melhor? Por que você deixou que as coisas ficassem dessa forma? Nós podemos tentar por outro caminho. Esse não é o melhor caminho. Talvez há outro caminho a se seguir. Virgem é assim. Ele busca a perfeição para si próprio e busca a perfeição dos outros, exigindo, de certa maneira, de modo compulsivo. João, o evangelista, o discípulo predileto de Jesus, o mais jovem do grupo. João aqui ele está representando o signo de Libra. Libra é o signo dos acordos, o signo dos contratos,
E para fazer acordos e contratos é necessário estar sempre disposto a ouvir o outro lado. Vemos que João ele está com a cabeça inclinada na direção de Simão Pedro, como quem está a ouvir alguma coisa, como quem está atentamente ouvindo, porque percebemos no semblante de João os olhos cerrados, os olhos fechados, como se estivesse bastante atento àquilo que Simão Pedro tem a dizer a ele. Observamos também que as mãos do João estão sobre a mesa, com os dedos entrelaçados, significando a união do grupo. Ou seja, aqui o signo de Libra, na representação de João, é aquele signo que vai buscar tentar fazer a coesão social, tentar fazer o acordo civilizatório, que vai procurar gerir as desavenças e dispersar as energias que vão contrárias umas às outras. Vemos também que, ao mesmo tempo que a cabeça de João está inclinada para Pedro, as duas mãos unidas estão voltadas em direção de Jesus, mostrando que o caminho da união é o caminho que Libra sempre vai procurar dentro dos seus acordos, dentro dos seus contratos. Há quem diga que essa figura de João seria uma Maria Madalena, que Leonardo estilizou na forma de João. Entre todas essas contradições, de qualquer maneira, a simbologia venusiana de João e Libra está bastante marcada nessa gravura. O escorpião é representado aqui por Judas de Queriote. É muito interessante esse agrupamento dos três discípulos, João, Simão Pedro e Judas de Queriote. Parece que boa parte da atenção do quadro está concentrada nesse ponto. Aliás, a concentração é, vamos dizer assim, um dos significados de Escorpião, que é o signo das transformações profundas. Podemos observar que o Judas está parecendo estar muito atento àquilo que João e Simão Pedro estão falando, como se estivesse querendo descobrir aquilo que eles falam. Isso é muito característico de Escorpião, querer descobrir segredos, querer estar observando atentamente as coisas e de uma maneira bastante defensiva. Percebemos que o rosto de Judas manifesta aqui um certo nível de tensão, um certo nível de desconfiança e até mesmo de medo, que é uma das características muito marcantes de Escorpião, essa atitude defensiva. O braço de Judas derrubou sal na mesa e ele segura com bastante intensidade, com bastante interesse, vamos dizer assim, com força e interesse, um saco de moedas. O que significa essa parte do quadro? O sal, ele representa a capacidade de transformar e ao mesmo tempo de conservar. Escorpião, ele tem essa característica, ele transforma tudo aquilo que não foi essencial e conserva tudo aquilo que for essencial. Ele, assim como o touro, é um signo de conservação, mas Escorpião não quer conservar aquilo que para ele já não serve mais. Ele só quer conservar a essência e jamais a forma. Vemos também que as outras mãos de Judas estão meio que tocando as mãos de João, significando o interesse de Escorpião pelo outro. Escorpião é um signo bastante voltado para o interesse do outro, aos recursos do outro. Seja o dinheiro, o próprio dinheiro que ele segura na sua mão, na outra mão, como outros recursos, sejam eles intelectuais, afetivos, emocionais. E aqui nós vemos Judas mostrando seu interesse pelo recurso alheio ao tentar ou quase tocar a mão de João. A outra figura do centro, que é a figura de Simão Pedro, é algo que também merece uma análise bastante cuidadosa. Escorpião tem profundo interesse pelo outro, pelo recurso do outro. Sagitário, ele tem profundo interesse em conhecer o outro. E quando esse outro está distante, quanto mais distante estiver, maior será o interesse de Sagitário. Então, o Sagitário é o signo do estrangeiro, é o signo que busca o diferente e o estrangeiro. Aqui nós vemos Simão Pedro, ele está meio que, vamos dizer assim, invadindo o espaço de Judas, indo além e tocando em João. Então nós percebemos que aqui Simão Pedro, ele é uma personagem que ocupa muito espaço no quadro, de certa maneira representando a natureza jupiteriana de Sagitário. Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui é a questão da dualidade sagitariana, aquela coisa de estar voltado para as coisas animais, terrenas e as coisas filosóficas e superiores. Vemos que
o Pedro, ele está com uma mão segurando uma faca para trás, meio que escondido, que seria o lado animal de Sagitário, e a mão que está apontando em direção a Jesus, passando pelo ombro de João, significa o interesse pelas coisas elevadas e filosóficas típicas de Sagitário. Outro detalhe interessante que vale a pena a gente tomar nota aqui, seria essa mão sobre os ombros de Pedro. Essas mãos seriam as mãos do apóstolo, do discípulo que representa o signo de Aquário. Então nós podemos dizer que nesse quadro, nessa parte do mural, o Leonardo ele mostra qual seria o eixo da revolução. O eixo da revolução é composta basicamente por Aquário, por Sagitário, e passando por Escorpião, e finalmente tentando fazer esses acordos revolucionários por meio de Libra, com essa mão apontada em direção a Jesus, tocando João. O prudente signo de Capricórnio é representado aqui na figura de André. Leonardo, ele quis transmitir o senso de limite típico de Capricórnio. Podemos observar que as mãos de André estão em posição como de quem exige uma certa distância. Esse tipo de manifestação com as mãos nós costumamos fazer quando alguém tenta invadir os nossos limites. Seria como se André estivesse falando, pode parar, aqui você não passa, é aqui o seu limite. Com essas mãos, André, ele vai determinando aonde que começam os direitos e as responsabilidades de cada um. Isso é muito comum em Capricórnio. Outra coisa característica que nós podemos notar é a presença dessa barba branca longa no rosto de André. Nós, na verdade, podemos ver vários discípulos com barba no quadro, alguns discípulos, poucos discípulos com barba branca, apenas Simão, Pedro e André estão com barba branca, porém a barba de André ela é bem maior do que a barba de Simão Pedro. Nós sabemos que a barba ela pode representar, pelo menos diante do linguajar das pessoas antigas, a barba representando a honra. Era comum se dizer que o fio de barba de um homem valia mais do que um contrato. Então é nesse sentido que Leonardo colocou as barbas longas e brancas de André, representando todo o senso de responsabilidade, todo o compromisso social presente no signo de Capricórnio. Nós vemos ainda uma mão passando por cima do ombro de André. Trata-se da mão de Tiago, o maior, representando o signo de Aquário, que nós comentamos assim brevemente quando nós falamos sobre o eixo das revoluções. Então, nós nos deteremos agora um pouco mais para falar sobre o outro signo de natureza saturnina, o signo de Aquário, personificado pelo Tiago, o maior. O signo do Aquário representa também a questão da distância. Ao contrário de Sagitário, a distância aquariana não é uma distância horizontal, trata-se de uma distância vertical. Então, de certa maneira, quando o Tiago Maior toca o ombro de Simão Pedro, aquele que representa Sagitário, Leonardo está querendo dizer que os dois significam algo semelhante, que é a questão das grandes distâncias. Então, no caso específico de Aquário, esse distanciamento não é para conhecer o estrangeiro, é mais para ver aquilo que há diferente, porém de um modo frio. Então, o Capricórnio, ali no meio, parece que está sentindo toda a tensão vinda desse encontro, desses dois signos que gostam tanto de superar limites, superar desafios. E justamente esse medo capricorniano no jeito de André, ao estar no meio dessa turbulência que representa o eixo da revolução, composto por Aquário, Sagitário e Escorpião. Então, no caso, outro detalhe que nós podemos observar é o toque das mãos de Tiago Maior sobre o ombro de Simão Pedro e sobre o próprio ombro de André, como se estivesse querendo aproximar, fazer um contato amistoso. Os contatos amistosos, as uniões sindicais, uniões de grupos, de interesses sociais, é uma das características típicas do signo de Aquário. Então aqui Leonardo quis representar essa capacidade aquariana de formular contratos sociais no nível de, vamos dizer assim, colaborativo, em termos de interesses de grupos sociais, por meio dos toques amistosos, tanto no ombro de André
e como no ombro de Simão Pedro. A principal característica de peixes é a sua capacidade contemplativa. Dizemos que peixes costumam viver meio que num mundo espiritual, poético, algo que não é terreno. Então nós vemos aqui a figura de Bartolomeu representando a imagem de peixes. Temos aqui um Bartolomeu com seu olhar devoto para Jesus, como se estivesse contemplando Jesus. De todas as figuras da ceia, Bartolomeu é aquele que manifesta uma atitude mais passiva. Ele está meio que com as, digamos assim, as mãos pousadas sobre a mesa, garantindo a sua imobilidade. E, ao mesmo tempo, o seu rosto com um olhar meio que perdido em direção a Jesus, como estivesse contemplando, adorando a Jesus. Então, isso é uma característica pisciana, a capacidade de contemplação, a capacidade de sair desse mundo e penetrar no mundo espiritual. Temos um outro detalhe interessante na representação pisciana de Bartolomeu. Os pés de Bartolomeu é o único que recebe a luz ambiente. É o único dos pés que estão sob a mesa e que recebe a luz. E isso Leonardo fez para deixar bem marcado a parte anatômica característica de peixes, indicando o fim do quadro. Da mesma maneira que ele iluminou a cabeça de Simão, ele ilumina aqui os pés de Bartolomeu, demarcando as partes anatômicas regidas pelos signos e a ordem do zodíaco. Bom, por enquanto é só. Espero que tenham gostado do trabalho. Se curtiram o vídeo, deixe o seu like aqui no canal, se inscreva. E vamos até a próxima. Grande abraço.